Amém. Glória a Deus, né? Por mais desta reunião, por mais esta oportunidade da gente estar juntos para ouvir a palavra do Senhor, né? E eu sempre orando pela reunião e Deus trazia ao meu coração. Não é porque eu estou em silêncio que eu não estou vendo o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade. Então, o Senhor, às vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu estou passando por isso há tanto tempo, né? Tantas coisas têm acontecido na minha vida e a gente tem que ter a certeza que Ele está vendo. Ele está vendo o nosso sofrimento, Ele está ouvindo o nosso clamor e Ele está agindo, apesar da gente não estar vendo, né? E Deus jamais vai desamparar os seus. E nós vamos ler Isaías 24, do 1 ao 8. Isaías 24, do 1 ao 8. Isaías 24, do 1 ao 8. Todos já acharam? 24, 24, do 1 ao 8. Então fala assim a palavra do Senhor. Eis que o Senhor vai devastar. Achou todo mundo? Eis que o Senhor vai devastar e desassolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isto, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isto serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Planteiam o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Vamos estar lendo somente até aqui. Então, aqui em Isaías 24, é um apocalipse antecipado. Isaías foi um profeta que ele profetizou a vinda de Jesus. Bem antes de Jesus vir à terra, o profeta Isaías já tinha profetizado a sua vinda. E bem antes de João escrever o Apocalipse, Isaías já estava aqui falando do fim dos tempos. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Aqui fala que a terra vai ser consumida pelo fogo. E o que a gente vê hoje? A gente está vendo um aquecimento global, há uma crise climática sobre a terra. A gente tem hora que não está entendendo nada. E aqui Isaías disse que a terra iria murchar por causa do calor que estaria vindo sobre ela. Então, e a gente fala assim, Deus, por que está acontecendo tudo isso? Olha, gente, Deus, Ele é amor. Mas Deus é justiça. E quem acabou com a terra? Foi o próprio homem que acabou com a terra.
E o homem violou as leis do Senhor. Então, as leis do Senhor foram o quê? Desprezadas. Hoje, ninguém mais valoriza a palavra do Senhor. As pessoas querem andar segundo o que elas acham que é certo, não segundo as leis do Senhor. E a gente precisa entender que tudo de ruim que está acontecendo no mundo tem um porquê: a violação da palavra de Deus. Ninguém obedece a Deus do jeito que teria que obedecer, né? Então, a terra, ela está o quê? Contaminada. Ela está contaminada pelo pecado. E o pecado, gente, as pessoas gostam muito de pecar. Eles não estão nem aí. Usam droga, por quê? Porque sentem prazer ali, um prazer momentâneo. Vai para o sexo com qualquer um, porque querem prazeres momentâneos. E eles acham que o pecado, ele é muito bom. Mas o pecado, ele é pesado. O inimigo, ele consegue enganar as pessoas. E ele coloca como o pecado uma coisa maravilhosa, que satisfaz as pessoas. Mas o pecado, ele é pesado. Ele é um fardo na vida daquele que peca. Eu lembro que eu morava aqui, de frente a Dona Teresa, e ali morava um rapaz chamava Carlinho. E esse Carlinho, gente, ele era muito pecador. Ele roubava, ele bebia, e depois ele deu AIDS lá naquela época, e era aquela coisa difícil. E nem vou contar toda a história dele. Mas o que aconteceu? O pecado queimou ele, e queimou mesmo, porque ele chegou na casa dele, acendeu um fósforo, o gás estava ligado, ele explodiu dentro da casa. E quando eu vi lá, ele na rua, todo queimado, inchado, eu falei, meu Deus. E por que eu estou contando isso para vocês? O inimigo, ele é assim, ele quer nos destruir, ele quer nos queimar, ele quer nos jogar num calabouço. E eu lembro que quando as pessoas foram no velório dele e foram carregar o caixão dele, as pessoas não estavam dando conta de carregar o peso que estava o caixão. Então, as pessoas que morrem no pecado, elas se tornam pesadas. E eu nunca mais esqueci disso, porque as pessoas que eu encontrava falavam assim, você não tem noção o peso que estava aquele caixão, o peso do pecado. É sério, não é, gente? Então, a gente precisa fugir do pecado. O pecado é coisa séria, ele mata, destrói, e ele foi destruído, né, em vida. Ele viu ali ele ser queimado, foi para o hospital e morreu. E se ele não se arrependeu nesse meio tempo, ele vai ser queimado no fogo eterno. Por quê? Porque ele amou mais o pecado do que a Deus, né? E a terra, gente, a terra, ela está o quê? Contaminada. E ela está tão contaminada que a gente não entende o tanto que tá. E quando veio o coronavírus, a gente usava aquelas máscaras, né? E tinha vírus para todo lado, não era? E a gente andava sem respirar. Eu andava assim. Ai, meu Deus, é hoje que eu peguei esse trem, eu vou morrer? E era desse jeito, gente. Então, porque a terra, as pessoas estavam vendo claramente que ela estava contaminada. Agora, o inimigo, ele quer tampar a contaminação do pecado e dizer que o pecado não tem problema. Mas, gente, o mundo está contaminado. E se a gente não se cuidar, nós vamos pegar o corona, nós vamos pegar o pecado. A gente se cuidou no coronavírus, não se cuidou?
E por que a gente não se cuida para o pecado não entrar em nós? A gente se cuida para não pegar uma doença, a gente alimenta bem, a gente faz isso, a gente corre, a gente não quer ir em hospital fazer visita, medo de vírus, medo de bactéria, mas a gente, às vezes, não tem medo do pecado nos atingir. E a coisa que a gente tem que ter mais medo na nossa vida é de pecar, porque é o pecado que vai nos destruir e destruir eternamente, como o Carlinho. E eu espero que ele tenha arrependido. Mas pelo peso que estava aquele caixão, ele não arrependeu. Gente, quando eu morrer, eu quero ver lá do céu. Nossa, estava tão leve o caixão da Iraci. Gente do céu, a gente tem que fugir do pecado. Porque eu não quero nem caixão, eu quero ser arrebatado. Gente. Amém, eu também. Eu também, viu, senhor? E, gente, e tudo na nossa vida, tudo de ruim, a maioria das coisas que acontece com a gente é por desobediência. Então, quantas vezes a gente peca por dia? Quantas vezes a gente está supitando? E às vezes o pecado vem vindo de mansinho e vai nos contaminando e vai falando que não tem problema aquele pecado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente entende que o aquecimento global, ele vai piorar. E a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui a palavra de Deus fala em cambalear. Então, cambalear fala de pessoas, às vezes, oportunistas, né? Então, a gente tá nesse mundo e o pecado, ele tá o quê? Ele tá reinando. Então, a gente tem que pedir muita sabedoria de Deus para livrar dos oportunismos, das pessoas que às vezes vão chegando para quê? Para usar as nossas vidas. Eu tenho tido assim muita experiência com isso, porque a gente lida com muita gente, então a gente tem que ter muito cuidado, porque senão você acaba ajudando uma pessoa que não era para ajudar, né? E tantas outras coisas. Então a gente tem que pedir muita sabedoria de Deus, muita assim, visão de Deus nas nossas vidas, porque o inimigo ele vai vir, gente. Ele vai vir. E nós, sem Deus, sem a sabedoria de Deus, ele vai chegar e querer nos contaminar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje nós vamos falar só Isaías, a palavra é pequena. Nós vamos para Isaías 7,15 agora. Isaías 7, versículo 15, um pouquinho para trás, né? Isaías 7, 15. 14 e 15. Então fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Vamos ler somente até aqui. Então, aqui Isaías está falando de Emanuel, né? Emanuel, gente, é Deus conosco. Deus, ele mandou Jesus para morrer por todos nós. Ele é Deus conosco. E a gente precisa aproveitar essa graça. Aqui em Isaías 7, conta a história de um rei chamado Acaz. Acaz foi um rei, gente, que ele não confiou em nenhum momento a sua vida, os seus problemas, as adversidades da sua vida em Deus. Quando vinha um problema, ele ia nos reis e
coligavam ali com aqueles reis, davam presentes para ele escapar das guerras, das grandes batalhas. Ele não ia em Deus, ele sempre fazia aliança onde não podia fazer. Acas foi um homem idólatra, ele dava culto a outros deuses, ele deu seus filhos a Moloque para demônios, para ter favor dos demônios sobre a sua vida. Então ele foi um rei que não confiou em Deus em momento nenhum na sua vida. E como ele era da linhagem de Davi e o trono desta linhagem não podia acabar, Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, ainda ajudou ele em muitas batalhas. E por que eu estou falando isso? Que nós, gente, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos confiar em Deus. Muitas vezes, quando a gente está passando uma adversidade, um problema na nossa vida, quando a gente está com muita incerteza na nossa vida, às vezes a gente não confia em Deus como deveria confiar. E Deus, o que Ele nos fala hoje? Confia mais em mim. Quando você precisar de alguma coisa, confia em mim em primeiro lugar. Eu vou abrir portas, eu vou agir, mas confia no Emanuel, o Deus conosco. Deus, gente, Ele não desampara os seus, né? Por mais que venha problemas, adversidades, quando você coloca tudo nas mãos do Senhor, Ele toma conta das nossas vidas, né? E a palavra de Deus fala que a mão de Deus está com aqueles que confiam nele. Então, quando a gente confia em Deus, a gente vê a mão de Deus na nossa vida. Por mais que Deus não te isenta de problemas, não te isenta às vezes de enfermidades, de adversidades, mas quando você confia nele, quando você obedece a ele, a boa mão de Deus vem e te dá vitória. E quando você vê, você já passou por aquela adversidade e venceu. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é perdão. Ali, por mais que o rei Acas pecou, Deus ainda foi generoso com ele. E quando a gente anda com Deus em sinceridade de coração, não contaminando com o mundo, fugindo de toda contaminação do mundo, Deus será generoso com cada um de nós. O pecado não vai nos alcançar, porque nós vamos fugir dele, como nós fugimos no começo do coronavírus, né? Então Deus, Ele é a nossa esperança. E Ele é o governo na nossa vida. E se Ele não for o governo, da nossa vida, Ele não é Deus para nós. Então, se a gente não deixa Ele governar a nossa vida, é como se a gente não deixasse Ele ser Deus na nossa vida. Então, para Deus ser Deus na nossa vida, nós precisamos dar o governo da nossa vida para Ele. E Ele vai agir. Aí você tem hora que vai falar assim, Senhor, mas é muita coisa, é muita diversidade. E o que Ele falou no começo da mensagem? Às vezes você acha que eu não estou vendo, eu estou em silêncio, mas eu estou vendo tudo o que está acontecendo com você. Eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo a sua dor e eu vou chegar. Mas não peque, não se contamine, né? Para que o Senhor venha e nos dá vitória. Isaías 8, do 11 ao 22, estamos quase terminando. Isaías 8, do 11 ao 22. Fala assim: porque assim o Senhor me disse,
tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem temeis isto por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos seus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel. O Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos que churreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos? Se consultarão os mortos? A lei e ao testemunhos, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Então aqui, Isaías estava fazendo o quê? Um lembrete ali para o rei Acaz e para o povo ali, que se eles não mudassem, ia haver juízo sobre eles. E então ele falou: ó, vocês param de pecar, vocês param de agir da forma que vocês estão agindo, porque vocês, em vez de me buscar, vocês vão lá naqueles lugares horríveis e vai consultar mortos. Vocês, ao invés de me buscar, vocês buscam homens. Então, vai vir maldição na vida de vocês. Então, gente, a gente precisa entender que é Deus que faz, não é homens. E todas as vezes que eu largo de buscar a Deus, que eu não me ajoelho diante de Deus, que eu não fujo do pecado e eu não me achego diante de Deus, aí eu falo assim: não, eu tô muito ruim, eu vou lá para aqueles lugares, porque lá eles vão dar um jeito em mim. Ah, não vai não, o seu caixão vai pesar, porque você está indo contra o Senhor, contra as leis do Senhor, deixando de buscar a Deus para buscar mortos. Você está dando muito mais valor nos mortos do que em Deus. Então, nós precisamos entender tudo isso, né? Acaz, um rei perverso, que não confiava em Deus. Não confiava. Sabe por que eu fiquei pensando que ele não confiava? Ele não queria largar o pecado. Ele não queria largar o mundo. E ele sabia que Deus não ia fazer nada para ele, não. Porque quando a gente não abandona o mundo, quando a gente não deixa as coisas erradas do mundo, a gente tem que saber. Deus não gosta disso, né? Então, a gente tem que entender tudo isso. Deus, em meio à sua ira, né? Ele ainda tem misericórdia de nós. Nós ainda estamos vivendo a graça de Deus sobre as nossas vidas. E o que Deus falava muito forte ao meu coração: fala para o povo não se contaminarem.
não contamina com as coisas erradas desse mundo. Obedeçam a minha palavra, andem em santificação, em retidão, me obedeça e eu vou dar vitória para cada um que me buscar, que obedecer a minha palavra. Eu vou ouvir a sua oração. Por mais que você não esteja vendo, por mais que está tendo adversidades na sua vida, mas eu vou te dar vitória. Eu ouço a dor, os gemidos dos meus. Eu tô vendo a sua dor, aquilo que você está passando. Eu tô vendo e eu te darei vitória, mas você precisa fugir do nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é o pecado, né? É claro que Satanás está por trás de tudo que nós fazemos que não agrada ao Senhor. Mas a palavra de Deus fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que resistir naquele dia que a gente não está bem, que a gente está com vontade de sair xingando todo mundo. Resistir, eu vou resistir, porque eu não vou me contaminar com esse mundo, com as coisas desse mundo, né? E não precisa ler, mas em Isaías 55, 8 e 9 fala: os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Então, às vezes, você está enxergando um palmo aqui, você está enxergando até do outro lado da rua, e Deus está enxergando a sua vida lá na frente, e Deus já está enxergando a sua eternidade com Ele. Então, gente, é andar com Deus e saber que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Não é os nossos planos aqui na terra que tem que dar certo, porque muitas vezes não vai dar certo, porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos, né? Então, se não deu certo alguma coisa, não se preocupe, os planos do Senhor são maiores do que os nossos, né? E hoje de manhã o Senhor me falava: sabe qual é o segredo das grandes vitórias, das grandes batalhas vencidas na vida dos meus? É o temer a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós vamos ter Deus do nosso lado. Ele vai vencer cada batalha, cada guerra que vier contra nós. Nós vamos vencer, porque nós tememos a Deus e Ele nos fala: eu tô vendo o que você tá passando, você tá resistindo o pecado, você tá se cuidando, porque, gente, se a gente não se cuidar da agora pra frente, nós vamos contaminar, porque o povo, em vez de chegar perto de Deus, está distanciando. Nada tem problema, nada é pecado. A gente vai falar qualquer coisa, que bobeira, né? Então, se você não ficar firme mesmo na palavra de Deus, às vezes você fala: nossa, parece que ele tá certo. E não tá certo não, gente. Certo é a palavra do Senhor. Então a gente tem que temer a Deus, né? Nunca querer levar vantagem em nada. Toda pessoa que quer levar vantagem em alguma situação é porque não teme a Deus. Então, mesmo que você saia prejudicado de qualquer situação, Deus te contempla. Deus está vendo que você está fazendo aquilo ali para não ter uma confusão, para evitar um mal, e Deus vai estar cuidando de todos nós. Então, que vocês possam entender, né, que nós estamos no mundo, nós não podemos contaminar com esse mundo, e tudo que nós precisarmos, nós vamos chegar diante de Deus. Nós não vamos ser como o rei Acaz, que buscava em homens para vencer as suas guerras, as suas lutas. E nós não buscamos em homens, nós buscamos em Deus e na sua palavra. E eu garanto para vocês, mediante a palavra de Deus aqui,
Que a palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, aquele que teme a Deus será louvado. Aquele que teme a Deus terá suas batalhas vencidas. Em nome de Jesus. Amém.